Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal que vocês sabem que tratam sobre os direitos que envolvem seu imóvel. Imagine que você já está há anos morando no imóvel e você está ali investindo seus recursos, seu dinheiro suado na construção, na reforma. Sabe que a gente ali, quando está construindo nossa casa, é um pouquinho de cada vez, né? Tem sempre alguma coisa a mais para fazer. Essa casa já faz parte da sua história, mas você está ali com um amigo conversando, papo vai, papo vem, vem aquela incerteza. Será que realmente eu tenho direito sobre esse imóvel? Será que esse documento que eu tenho, ele me protege? Ele não me dá aí um risco de eu perder essa casa? Se alguém vier tentar tomar esse imóvel de mim, você se identificou? Essa é uma insegurança mais comum do que você imagina. Aqui no Brasil, ter um imóvel sem esse título de propriedade é a realidade de muitas pessoas. É aquele imóvel que a gente chama de imóvel de posse. E se você tem dúvidas sobre os direitos que tem sobre esse imóvel, fique aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. Pelo menos metade dos imóveis no Brasil tem algum tipo de irregularidade. E se você não sabe se o seu imóvel é irregular ou não, vamos falar sobre isso agora. Qual seria a diferença entre posse e propriedade? A propriedade é aquele imóvel que a gente vai lá no cartório de imóveis. E aqui a gente já teve alguns vídeos falando sobre a diferença de cartório, registro de imóveis, mas registro de imóveis é aquele local que guarda todas as informações dos imóveis daquela região. Então, se você for lá no registro de imóveis responsável pela sua região, vai estar lá o histórico do seu imóvel, falando quem foi o primeiro dono, passou para quem, vendeu para quem, se teve doação, se não teve. Então, é um imóvel que ele tem uma matrícula, ele tem um registro nesse órgão que é responsável por organizar os imóveis aqui no Brasil. E aí, a posse, a gente tem um documento ali que a gente chama um pouco mais frágil, ele não tem uma formalidade. E aí, como que a gente consegue saber se o nosso imóvel é de posse ou não? Então, se o seu nome ele não aparece nessa matrícula, nesse documento lá no registro de imóveis, esse imóvel a gente pode considerar que ele está irregular. E aí você não é o proprietário registral. Palavra difícil, mas você não é ali o proprietário real ali do imóvel, reconhecido pelo registro de imóveis, então você só tem a posse desse imóvel. Mas isso quer dizer que você não tem direitos? Tem, calma que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Mas eu quero tratar aqui quais são as situações mais comuns de você saber se teu imóvel é de posse. Acontece ali uma partilha, seja porque alguém faleceu e foi feito um inventário, seja porque teve um divórcio e houve ali a partilha, e é comum das pessoas não pegarem esse documento do inventário, do divórcio e levar lá no registro de imóveis. O registro de imóveis não tem como adivinhar que aconteceu essa situação. Então a gente precisa ir lá informar. Então, se a pessoa passou por um inventário, por um divórcio e não foi lá informar, não levou esse documento, o imóvel não está ali oficialmente no seu nome. Uma outra situação é quando a própria escritura teve ali a compra e venda, a gente foi lá no cartório, assinou a escritura, mas o registro de imóveis também não tem como adivinhar que houve essa transação. A gente precisa pegar esse documento e levar até o registro de imóveis. É claro que hoje, com a modernidade, as coisas estão evoluindo, muitos cartórios já enviam diretamente para o registro de imóveis porque as coisas estão ficando cada vez mais eletrônicas. Mas também há situações antigas de escritura de compra e venda que realmente a pessoa não levou. Recentemente eu tive um caso aqui no escritório que, na verdade, foi uma doação. A doação o avô doou para a neta e em nenhum momento esse documento foi levado ao registro de imóveis. E adivinhe, quando chegou na hora dela vender esse imóvel, o imóvel não estava ali oficialmente no nome dela. Então precisou todo esse movimento de regularizar, registrar essa escritura de doação para ali conseguir dar seguimento na transação de compra e venda. E o campeão de todos é o nosso famoso contrato de gaveta. Mas o que é? Por que, Winnie, contrato de gaveta? O mais comum de todos é ali o imóvel financiado, tá ali o imóvel financiado, você não consegue ali passar formalmente, ir lá no banco, informar que tem uma nova pessoa querendo o imóvel para transferir esse financiamento e aí as pessoas fazem um contrato ali particular de que o comprador vai assumir aquelas parcelas, vai continuar pagando tudo ok, tudo formalizado. Isso também, você tem um imóvel de posse, ele não está ali formalmente registrado no seu nome.
Ah, Winnie, mas como é que eu sei em que momento eu sei que eu adquiri ali a posse? Então, a posse, você adquire a posse a partir do momento que você começa a usar. Então, você começou a exercer, começou a morar, começou a ter domínio, controle daquele imóvel, daquele terreno, você já começou ali, você já adquiriu a posse daquele imóvel. E é interessante de saber que essa posse, ela pode ser adquirida por você ou você pode ter adquirido dos seus pais, como da posição ali de herdeiro. Ele adquiriu e ela foi passada para você ali automaticamente. E aí, quais são os direitos que você tem como possuidor? O primeiro deles é o tempo de posse. Olha que interessante, se você compra a posse de alguém, você consegue somar o tempo que ela morou com o tempo que você ainda vai morar. E é isso aí, a gente já falou aqui um pouquinho sobre o uso capião aqui, tem outros vídeos falando sobre isso, e é importante esse tempo de posse para futuramente, caso você queira regularizar essa propriedade. Um outro direito que você tem é o direito de defesa. Não é porque você tem um imóvel irregular, que você tem um imóvel de posse, pode vir qualquer pessoa e querer tomar esse imóvel de você. Você tem direito de se defender, inclusive judicialmente. Se você sentir algum tipo de ameaça, você pode sim entrar com uma ação para defender essa sua posse contra terceiros. Então, quem exerce a posse tem o direito de proteger essa posse, tem o direito de entrar com uma ação de manutenção da posse se sente ameaçado, uma ação de retomada da posse se por acaso ela foi invadida. A posse, inclusive, você pode ganhar dinheiro, usufruir dela, de maneira que, se você precisar alugar, você pode alugar para terceiros e receber um dinheiro referente ali à tua posse. E aí, muito se fala sobre invasão, se a posse é justa, se teve boa-fé, se não teve boa-fé. Mas o que a gente pode falar sobre isso aqui agora? A posse justa, por que a gente fala de posse justa? Mais uma vez, remetendo lá ao uso capião para quando você quer regularizar, a posse justa é aquela posse que não houve violência, não houve clandestinidade para você entrar ali naquele imóvel. É diferente ali daquela má-fé, quando tem a invasão. Aí a gente pode considerar que essa posse não foi de boa-fé. Isso quer dizer que você não vai poder regularizar? Não é bem assim. Até a posse de má-fé a gente de alguma maneira consegue regularizar. E aí, como comprar um imóvel de posse com segurança? Vamos falar aqui de alguns passos para você formalizar essa posse. Não é porque você está comprando um imóvel de posse que você vai comprar de olho fechado, podendo correr alguns riscos no futuro. Mas ainda sendo de posse, a gente tem como ali tomar alguns cuidados. Primeiro passo, buscar ações judiciais. Ah, Winnie, mas isso não é coisa de advogado? Bom, hoje com a internet, você pode entrar ali num site chamado Jus Brasil. Você consegue ali pesquisar pelo menos o nome da pessoa para saber se tem alguma ação. Mas por que, Winnie, eu preciso saber se tem ação? Vamos supor que o verdadeiro dono, aquele dono, proprietário que está lá no registro de imóveis, ele queira reivindicar esse imóvel, ele queira retomar para ele, alegando aí que houve uma invasão ou qualquer coisa do tipo. Se existia uma ação que esteja discutindo isso, convenhamos, é arriscado você adquirir um imóvel assim, não é? Você não sabe qual dos dois lados vai ganhar. Então é interessante saber se existe alguma ação envolvida ali naquele imóvel de briga, realmente disputa judicial, para saber quem é o verdadeiro dono. Inclusive é interessante saber se não existe já uma ação de uso capião em curso. Às vezes a pessoa já sabe que não tem chance de ganhar e está tentando ali repassar essa posse, já sabe que o dono está ali reivindicando. Então é importante a gente saber se tem alguma ação judicial envolvida. O segundo passo é conferir o tempo de posse. Então conversa ali com o vendedor, tenta saber com ele há quanto tempo ele está ali, se ele fez algum tipo de contrato inicial com a pessoa que passou para ele. Isso porque você consegue, como a gente já falou, a gente consegue juntar esse tempo de posse. De repente ele te fornece mais alguns comprovantes que você consegue deixar ali guardado com você para usar ali no futuro, para comprovar ali o tempo que já tem essa posse no imóvel. Terceiro, formaliza tudo. É claro, né, que você vai fazer um contrato, ainda que seja um contrato ali particular, um contrato que eu sei que às vezes vocês pegam na internet, mas um contrato que você vai até o cartório, você assina, você pega ali o reconhecimento da assinatura, você tem um documento. Mas eu vou te dar um plus, algo que você pode fazer a mais para ter mais segurança nessa compra. Você faz uma escritura de cessão de posse. Essa escritura ela é feita no cartório, com um tabelião.
Mas, atenção, essa escritura não é a mesma escritura ali de compra e venda que você vai levar lá no registro de imóveis e você vai transferir formalmente esse imóvel e colocar seu nome lá na matrícula. Não é. É um documento que ele é feito por um tabelião, que é uma pessoa que tem fé pública para redigir esse tipo de documento, e aí ele vai atestar ali, vai pegar algumas informações, vai pegar o tempo de posse e vai realmente formalizar que essa posse está sendo transferida desse vendedor para você. E aí você tem mais um documento mais forte ali, mais formal, para quando você, porventura, decidir regularizar e entrar com o processo de uso capião. Você tem, sim, direitos sobre esse imóvel de posse. Se você vai comprar um imóvel de posse, você tem como comprar um pouco mais seguro. E, por fim, se você ainda quer regularizar esse imóvel, a gente tem outros vídeos aqui no canal que a gente fala sobre o uso capião e as maneiras que a gente tem de regularizar, de colocar o teu nome ali na matrícula do imóvel. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve e a gente se vê num próximo vídeo.